Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheto e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o livro Mainstream do Frederic Martel. Ele é sociólogo, pesquisador, jornalista, PhD em ciências sociais e é um nome muito importante na pesquisa sobre cultura, além de ele estar envolvido com dezenas de universidades ao redor do mundo. O livro é resultado de 5 anos de pesquisa, 1.250 pessoas entrevistadas, 30 países visitados, e nele o autor busca identificar as transformações na indústria cultural, seja na música, no cinema, na literatura, e como a cultura tem se tornado global, quem são os grandes players do mercado na atualidade e como isso influencia a nossa vida no dia a dia. É um livro muito extenso, muito cheio de informação, não é um livro tão fluido para ler, ele dá um pouco mais de trabalho, mas é um livro muito importante para quem é da indústria cultural, quem trabalha com mídia, quem é publicitário. É um livro necessário para se entender as mudanças que acontecem no mundo, quem são os novos senhores do conteúdo, da influência, do soft power que o autor usa bastante, e como isso vem mudando a forma que a gente convive, muda nossos sonhos, muda a estrutura dos nossos valores e passa a mudar nosso comportamento. Antes de tratar os outros tópicos, é importante definir o que é mainstream. O mainstream é o gosto da maioria, a cultura de massa, os hits, os grandes sucessos, aquilo que está na boca do povo. Na capa do livro, o autor traz o tema central, que é a guerra de conteúdo, uma guerra por influência e capital, regida pelos movimentos do mercado e pelas nossas apetites de influenciar as outras pessoas, de levar o que a gente acredita, as nossas ideias. A cultura ela tem essa forte tendência. E como a economia ela é dinâmica e é uma competição muito acirrada, os grandes players tendem a abocanhar as pequenas produtoras e conservar cada vez mais a sua ideia central na produção de conteúdo. Então o autor mostra que não é uma guerra só local entre estúdios que estão no mesmo país, mas também uma guerra de país contra país na sua influência cultural, nos seus valores, no que eles têm como centro. O autor mostra que, embora essa guerra esteja um pouquinho mais equilibrada hoje, ainda existe a hegemonia cultural americana. Ele mostra, e é um fato curioso, que todos os países, poucos têm um bom convívio com seus vizinhos. Um exemplo nosso no Brasil, a gente não tem uma boa convivência com os nossos vizinhos, a gente quase não aproveita a cultura que está ao nosso redor. Então ele mostra que todos os países apresentam um sintoma parecido, que é eles gostam da cultura local e da cultura americana. Então são as duas culturas presentes no país. Raros casos que as culturas dos vizinhos, dos países vizinhos, permeiam a cultura local e influenciam. Quase todos os países têm um pouco de birra com os seus países vizinhos, o que aumenta o domínio cultural americano. Quando ele fala da hegemonia da cultura americana, é que em diferentes países, em diferentes contextos, sejam países em ditadura, com grande e forte censura, os grandes hits, os grandes atores são conhecidos nesses solos. Seja Leonardo DiCaprio, Will Smith, Arnold Schwarzenegger, quase todos os países, aliás, todos os países que ele visitou, as pessoas conheciam esses atores. Então, essa é a presença do mainstream, né? As pessoas de diferentes culturas, diferentes contextos sociais conhecem e são influenciadas por essas mídias. Ele mostra que mesmo países como a China ou alguns países do Oriente Médio, onde são proibidos e censurados esses materiais, eles entram de forma ilegal, pirateado. Uma coisa curiosa que o autor mostra do porquê que os Estados Unidos é tão forte, a cultura americana é tão forte e ela funciona tão bem em outros países, é um grande aprendizado do livro. A segunda maior população de mexicanos está nos Estados Unidos. A segunda maior população de vietnamitas está nos Estados Unidos. Então, assim, tem um país onde as pessoas, a sua nação original, mas os Estados Unidos sempre preserva a segunda maior população dessas pessoas, dessa nacionalidade. Então ele mostra que nos Estados Unidos tem um pequeno Brasil, tem um pequeno Vietnã, um pequeno Japão, uma pequena Índia, uma pequena China, e todas essas culturas elas convergem na produção de o que ele chama do mainstream global. Os Estados Unidos acaba produzindo o que funciona no mundo por causa da sua diversidade. É claro que existem vários componentes que influenciam essa cultura, seja o sonho americano da ascensão social, as universidades que recebem muito capital das empresas privadas de Hollywood e até mesmo os financiamentos do governo de incentivo a essas indústrias culturais americanas. O autor cita bastante no livro um conceito chamado soft power. Ele é um poder mais discreto,
Ele é um poder de influência. Ele não é um poder coercitivo, militar, que impõe. Não é um poder impositivo. Ele é um poder sutil de influência. Ele é um soft power. E o interessante disso é que a gente é influenciado, seja os nossos sonhos, os nossos valores, as nossas crenças, elas são muito moldadas pelo que a gente ouve de música, o que a gente lê dos livros e o que a gente assiste de filme, novelas, séries. Tudo isso tem componentes que modificam a nossa estrutura de pensamento. E essa é uma influência sutil, não é uma influência inquisitiva, né? É forte, coercitiva. Não, a gente vai sendo moldado com o tempo através do consumo desses conteúdos. E essa questão do soft power é tão forte que mesmo talk shows ou séries produzidas nos Estados Unidos são levadas para outros países e são produzidos localmente, o que eles chamam de glocal. O que isso significa? Imagina o The Voice que a gente tem aqui no Brasil. É uma franquia que veio de fora. Então existe uma influência de países externos através desse formato, mas ele é convertido e produzido num formato local para criar mais audiência, para criar uma comunicação, uma identificação mais direta. Agora vamos para o top 5 aprendizados. O primeiro deles é que o que a cultura é hoje e o que ela vai ser acompanha o ritmo do mercado, do capital. A cultura ela é fortemente influenciada pelo sucesso. Se uma coisa começa a dar certo e esse certo dá lucro, se as empresas passam a ter lucros, os acionistas ficam felizes e tudo fica com um retorno sempre maior, essas coisas vão crescendo. Ela abocanha cada vez uma parcela maior. Acontece que outras coisas, outras ideias, outras artes vão sendo jogadas de escanteio porque elas não são lucrativas. E aí vai acontecendo a ascensão daquilo que o mercado e o capital busca. E aí a cultura acaba sendo moldada por esse movimento. Segundo aprendizado, existe um movimento que ele é sutil de dominação do outro. E a gente faz isso o tempo todo. A gente sempre busca influenciar o outro, fazer o outro acreditar no que a gente acredita, seja valores pessoais, ideias, e na cultura não é diferente. Enquanto nação, enquanto indústria, as indústrias na busca, claro, pelo lucro e também pela influência, estão sempre buscando dominar o homem pelo homem. É sempre o domínio através das ideias, principalmente na indústria cultural. O terceiro aprendizado é que essa influência ela vem através do soft power. Ela não é inquisitiva, ela não é coercitiva, ela não impõe nada. Ela é delicada, ela vai nutrindo a gente de pouco em pouco e isso vai dominando os nossos valores, a nossa estrutura de pensamento. Não que isso seja uma coisa ruim, mas é uma coisa que acontece e é presente no nosso dia a dia. O quarto aprendizado, os Estados Unidos é um mundo em miniatura. Essa é uma coisa que eu achei muito legal no livro e ele mostra muitos números a respeito disso, é que nos Estados Unidos existe um mini Brasil, um mini Japão, uma mini Índia, uma mini China, e isso influencia o que é produzido lá dentro e isso dita o sucesso dos Estados Unidos. É por isso que eles têm tanto sucesso, eles têm tanta diversidade de pensamento, de cultura e têm essa liberdade que vem do sonho americano e outras questões, que produz conteúdos que conversam com diferentes países, com diferentes culturas, com diferentes línguas, porque quem cria esse conteúdo são as pessoas desses lugares. Quinto aprendizado, existe uma cultura mainstream global e uma cultura mainstream local. A gente não pode esquecer que também existe uma influência muito grande local, principalmente com a música. No mercado mainstream ainda existe algumas questões com a música. A música ainda tem uma grande influência localmente. Artistas que se sobressaem e que conversam direto com o seu povo. Já os filmes, o cinema e a literatura é muito mais difícil. A influência americana ou externa ela é muito mais forte. Mas a gente não pode esquecer que o mainstream ele não é só uma corrente global, ele é uma corrente local também e ela é uma corrente que influencia diversos níveis. Gostou? Se inscreva no canal porque semana que vem tem mais um vídeo com mais um livro. Tchau!